Araúna viu o rei e os soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: por que o meu senhor, rei, veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor, o rei, pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Não oferecerei ao meu Deus, o meu Senhor, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Pai, nós te pedimos essa noite, ó Deus, fala conosco, ó Pai, mais uma vez. Fala com a tua igreja mais uma vez, ó Deus. Que sejamos instrumentos, ó Pai, da tua glória. Que sejamos instrumentos da sua graça, Senhor. Porque em nós, ó Deus, em nós mesmos não há vantagem. Em nós mesmos não há mérito, Senhor. A glória e a graça pertencem a ti, Senhor. Somente a ti, ó Deus. Por isso nós te exaltamos nesse lugar, Deus. Por isso nós te exaltamos nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se for para Jesus, você pode bater essa bola bem forte. Aleluia. Pode se sentar, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesse lugar. Temos muita gente em pé na igreja, tem lugares vazios aqui na frente, amém? Se você não está trabalhando, sente-se em nome de Jesus. Se você tem um lugar vazio, levante a sua mão aí. Quem tem lugar vazio, levanta a sua mão. Quem está em pé aí atrás, vamos ter uma mãozinha levantada. Os irmãos da recepção nos ajudem aí, por favor. Amém? Glória a Deus. Amém. Diga assim comigo: não darei nada ao Senhor que não me custe algo. Entendeu o que você falou? Entendeu o que você disse? Amém. Então eu quero que nesse dia de ceia, nesse dia em que nós vamos receber do pão e receber do cálice do Senhor, o Senhor entregou a mim uma palavra que eu quero compartilhar com a igreja. E algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, e algumas coisas que têm pulsado forte em meu coração nesses dias. Essa palavra é uma palavra que tem tocado muito em meu coração. Não darei nada ao Senhor que não me custe algo. Não darei nada ao Senhor que não me custe algo. Porque, irmãos, quando eu e você, nós recebemos o Senhor Jesus sobre a minha vida, Ele nos aceitou do jeito que nós éramos, verdade ou não é verdade? Sim ou não? Ele fez alguma exigência quando você se apresentou para Ele? Ou Ele te recebeu do jeito que você estava? Ele falou assim: não, vai lá primeiro, tira uns carrapichos, vai lá primeiro, toma um banho e depois volta. Foi assim que Ele falou para nós? Ele falou como? Vem, do jeito que você está aí, eu vou te receber. Esse banho aí quem vai dar sou eu. Esse carrapicho aí quem vai tirar sou eu.
E é assim que Ele faz conosco, é assim que Ele nos recebe. Esse, irmãos, é parte do recebimento com o Senhor. Essa é parte daquilo que eu e você nós recebemos dele, da maneira como nós encontramos a Ele. Mas deixa eu te dizer uma verdade, que ela precisa permear a sua vida, que ela precisa permear a minha vida. Uma verdade que ela precisa adentrar os nossos corações, uma verdade que ela precisa esculpir os nossos corações. Ele nos recebeu do jeito que nós somos, mas não para permanecermos do jeito que éramos, mas para mudarmos, mas para que em nosso coração houvesse uma vida nova. Você sabe o que significa o Evangelho? Evangelho significa boas novas. Quando o Evangelho ele entrou na minha e na sua vida, foi necessário que houvessem boas novas, novidade de vida. Se é novidade de vida, eu não posso caminhar mais da mesma forma que eu caminhava. Irmãos, é engraçado isso, porque o nosso velho homem, ele sempre quer caminhar do jeito anterior que ele caminhava. Vira e mexe, se eu e você nós não vigiarmos, esse velho homem ele continua a falar conosco e continua a querer andar de uma maneira pela qual não agrada ao Senhor. E o Senhor começou a falar comigo algumas coisas, porque, irmãos, é tempo de nós avançarmos em algumas questões aqui. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Hoje foi ministrado que o Senhor estava te pegando no colo, não é verdade? E um bom pai, ele pega o filho no colo por 2 motivos. Quais são os 2 motivos? Para acarinhar, abraçar, cuidar. E pega no colo também para quê? Para corrigir. Pega ou não pega no colo para corrigir? E às vezes ele coloca na perna. Eu não sei se você já fez isso. Coloca na perna. Pega a varinha santa. 3 varadas santas. Ou a sandália santa também serve, né? Fica até a marca Havaianas, né? Original. Gravada. Irmãos, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho aprendido no Senhor que quando Ele me acerta com as Havaianas santas, isso fica gravado em mim. Isso me faz bem, irmãos. Por mais que doa na hora. Por mais que na hora doa, a gente chora, a gente acha ruim, mas aquilo ali nos leva para um outro patamar. Porque toda vez que eu olhar lá o símbolo da Havaiana, eu vou lembrar, opa, esse caminho aqui não é bom ir por ele não. Amém? Glória a Deus. Fica tranquilo, viu, filhos? Eu não estou falando para vocês levar uma Havaiana santa para ficar marcado, não. A correção é em amor, né? Mas às vezes dói o amor, viu? O amor às vezes dói. Mas eu quero que você entenda que quando Deus ele nos pega no colo, Ele quer nos falar algumas verdades que nós, enquanto igreja, que nós enquanto crentes em Cristo Jesus, levanta a mão para mim aqui, quem é crente em Cristo Jesus aqui nesse lugar. Bem alto, levanta a sua mão. Dá uma glória a Deus enquanto você é crente aí. Amém. Amém. Crente não tem que ter medo de correção. Crente tem que ter medo quando não é corrigido. Porque aí Deus não está falando mais com você. Está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Por isso que o Senhor hoje está te chamando para algumas coisas, irmão, que você já sabe. Que não precisa o pregador ficar te lembrando. Eu tenho certeza que todos que estão aqui sentados nessa cadeira conhecem o chamado de Deus para a sua vida. Não faz o que eu quero, quando não está fazendo. Então não vai adiantar eu ficar aqui afagando você e dizendo assim: olha, o seu chamado vai renascer, olha, o seu chamado vai surgir. Se você não quer o chamado que Deus te deu, se você está vivendo como Jonas,
fugindo daquilo que Deus te entregou. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. O salmista ele fala assim: se eu subir aos céus, tu ali estarás. Para onde eu estiver, ali tu estarás. Para onde nós vamos fugir do Senhor, irmãos? Para onde? Me diz qual é o lugar que Ele não está para a gente fugir dele. Não tem esse lugar. Por isso, irmão, o Senhor começou a me lembrar e me trazer algumas situações na palavra, onde as pessoas ofereceram a Deus, talvez o maior sacrifício humano que elas tinham. Eu quero te lembrar duas desses sacrifícios antes de eu chegar aqui na vinha de Nabote. O primeiro sacrifício que eu quero te lembrar é um sacrifício clássico. Irmãos, não tem uma vez que eu não leio Gênesis 22 que a minha garganta ela não embole, que a minha garganta não dê vontade de chorar. Como vocês são crentes, vocês sabem o que está em Gênesis 22. Amém. Mas não é só Abraão não. É Abraão e o filho. Abraão e Isaac. Irmãos, Deus passa uma vida toda prometendo para uma pessoa assim: olha, você vai ter a maior herança do mundo. Você vai ser... Rapaz, o negócio virou um estrogo aqui, ó. Está me cegando. Você vai ter a maior herança do mundo. Você vai ser aquele pelo qual a sua descendência vai ser como as estrelas do céu e como a areia do mar. Aí o camarada velho, a esposa já velha, pode falar velho não, né? Idoso, idosa, experiente, já tinha passado do período fértil, já tinha tempo. De repente Deus vai dar um filho, e aí de repente esse mesmo Deus chega e fala: agora mata esse menino, me entrega, me oferece esse menino. Irmãos, eu e você, nós só podemos oferecer ao Senhor aquilo que temos. Nós só podemos oferecer ao Senhor aquilo que temos. E esse homem, Abraão, prepara tudo, prepara a lenha, prepara o jumentinho, prepara as coisas do altar. Só não prepara o sacrifício, porque o sacrifício estava andando do lado dele, que era o seu filho. Irmãos, eu não sei se os seus filhos são como os meus filhos, mas os meus filhos, eles são curiosos. Os meus filhos, eles são curiosos. Tudo eles querem saber para quê, por quê, para onde e como. E eu imagino Abraão e Isaac andando ao lado de Abraão, e Isaac olhando aquela coisa toda, e Isaac pensando assim: rapaz, cadê o cordeiro? Cadê o... Como é que pode isso? Cadê? Meu pai está ficando velhinho mesmo, tadinho do bichinho, até esqueceu de trazer o sacrifício. Como é que veio oferecer sacrifício sem sacrifício? E ele pergunta, e Abraão responde: Deus proverá. Deus, diga assim comigo: Deus proverá. Agora diga isso você para o seu problema, que Deus proverá. Diga. Diga, pode dizer para o seu problema que Deus proverá. A provisão vem dele. Mesmo que você não esteja enxergando como, a provisão vem dele. É de lá que veio a provisão. E aí você imagina essa situação. Eu imagino que Isaac era um menino esperto, que chegou para metade do caminho em diante, ele começou a perceber: rapaz, eu acho que rodei, acho que o sacrifício sou eu mesmo. Porque a palavra de Deus não relata que Isaac tenta fugir, a palavra de Deus não relata que ele se rebela. Aliás, se ele quisesse fugir, ele fugia porque ele era um garotão de uns 13, 14 anos.
E Abraão já era um homem de idade, um senhor de idade. Se ele quisesse falar assim, vou morrer nada, meu pai endoidou, tá velho. Podia ter se mandado. Mas ele entendeu que havia honra naquilo que estava sobre ele. E a palavra de Deus diz que ele se deita no altar para ser o sacrifício. Aí é aquela parte que todo pai treme nas bases, né? Mas eu não vou nem te perguntar isso, porque eu já vou te dar a resposta. Eu não teria essa coragem hoje. Talvez haja alguém aqui mais espiritual que eu, né? Talvez tenha essa coragem, bem porque hoje Deus nos pediu isso. Mas eu não teria essa coragem, para ser muito sincero com você, de levantar uma faca contra um filho e sacrificar. Aí você fala assim, pastor, mas como isso acontece? Irmãos, naquela época isso era normal. Um dos motivos de Deus fazer isso era para instituir no povo de Israel que essa não seria uma prática no meio do povo, que não seriam sacrificadas pessoas, porque era uma prática normal os pais oferecerem os filhos em sacrifício. Essa prática acompanha os povos pagãos por toda a história da humanidade. Quem aqui já assistiu aquela série Vikings? Levanta a mão. Levanta a mão. Não é pecado não, já assisti também. Se você gosta de sangue, muito sangue, como é o meu caso, assista. Se você não gosta de sangue, não assista. Não assista. Mas ali há algumas coisas que você tem que ficar atento, porque há algumas práticas pagãs que são exatamente descritas aqui, irmãos. Filhos sendo sacrificados no altar, o sangue precisa escorrer, passar pelas pedras. Não é só sacrifício, é sacrifício e tortura. E um dos motivos de Deus fazer isso com Abraão era para dizer, olha, isso não vai acontecer no meio do meu povo. Diga-se, isso não vai acontecer no meio do povo de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero te alertar sobre a intenção de Abraão. A palavra de Deus fala em Provérbios que Deus julga as nossas intenções. Abraão ia fazer o que Deus mandou. Não tenha dúvida. Se o anjo não tivesse aparecido ali quando ele estava com o cutelo na mão para enfiar o cutelo no filho, Jaúra, ele ia fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque Abraão entendia que o que ele tinha foi dado por quem? Por Deus. E se Deus deu, como disse Jó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja. É isso aí. Abraão conhecia isso antes de Jó. Apesar que as histórias bíblicas datam que talvez a história de Jó tenha acontecido antes desse episódio de Gênesis, mas isso é uma outra história com outro pôr do sol. O que eu quero que você entenda é que Abraão estava disposto a entregar, mas ele só pôde entregar o que ele tinha. Porque é fácil Abraão falar assim, não, Senhor, se o Senhor me der um filho, sem ter um filho, se preciso for, eu sacrifico ele para o Senhor. Sem ter é fácil, a gente dá tudo. Já viu aquela pessoa que adora prometer as coisas para os outros? Para ficar bem na fita? Ah, não, mas se eu tivesse dinheiro, eu te dava esse presente. Ah, não, se eu tivesse dinheiro, eu fazia isso para você. Ah, não, se fosse comigo ia ser diferente. Ia ser nada. Ia ser nada. Eu gosto de outra palavra, de uma passagem da palavra de Deus que fala assim: aquele que não é fiel no pouco, nunca vai ser fiel no quê? No muito. Não se engane. Por isso, moça que não é casada, olha aqui para o seu pastor. Olha aqui para o seu pastor. Vou dar uma dica de grátis. Se você estiver namorando um rapaz
e ele for muquirana, murrinha, miserável, canguinha, atravessa o lado de Brasília com o sorrisal na mão, chega do lado do outro lado, o sorrisal está do mesmo jeito, de tão mal fechada que a criatura é. Se você namorar um cara assim, não se preocupe, depois que casar, piora. Vai ficar pior ainda. Aí eu não estou falando para você não casar com os canguinhos não, tá bom? Com os canguinhos para você casar também. Ué. Os bichinhos pra você casar também, os mãos fechadas, velho. Mas aí deixa eu te falar uma coisa, só não pode dizer depois, eu fui enganada, pastor. Foi, não. Tu já sabia antes. Tá entendendo o que eu estou querendo te dizer? Dei uma dica para as moças, né? Tem que dar uma dica para os rapazes também que estão aqui. Olha para mim agora os rapazes que um dia casarão. No fundo dos meus olhos. Quer saber da sua esposa ou futura esposa? Vá um dia na casa dela, domingo, depois do almoço. Não vá com o almoço não. O almoço não, porque o dia do almoço ela quer te impressionar, né? E aí faz e acontece e tal, eu sou. E faz uma sobremesa, uns negócios de segura marido e tal. Tem uma sobremesa aí, o nome é segura marido. Depois o pastor ensina para vocês como é que faz. Pega marido. Está aqui uma vítima da sobremesa. É boa. Mas vai depois do almoço. Assim, por volta de 2 horas. Depois que a pia da cozinha está só amarela do frango cozido. Já viu? Fica aquele amarelo do açafrão do frango na pia. Tudo entulhado. A mãe passou a manhã toda ralando, fazendo o almoço. A criatura acordou meio-dia com os olhos inchados, cheio de remela. Almoçou, comeu que nem um porco de mão. Depois que comeu igual um porco, deitou no sofá. Se ela estiver deitada no sofá e a mãe lavando aquela louça, vou te dar um conselho. Quando você casar com ela, vai piorar. Vai piorar. Vai criar tapuru na pia. Estou falando. E você não vai poder reclamar, porque você sabia. Você viu, você quis. Só que na época você estava encantado. Ai, mas é tão bonitinho. Depois não reclama. Aí depois quer separar. Não foi enganado? Não foi enganado? Segura tua onda, meu irmão, e segue firme. Vai lá e lava a pia junto. Segura a onda. Eu e você, nós só podemos oferecer para Deus aquilo que nós temos. Quer outro exemplo? Mateus 6. Não precisa abrir lá não. Jesus está ali naquela pesca maravilhosa. Mateus 4, perdão. E naquela pesca maravilhosa, Jesus chega diante de Pedro e fala: Pedro, vai ali. Pedro passou a noite toda pescando e não pegou nada. Jesus fala: vai ali, que ali tem peixe. E de repente Pedro vai em obediência, começa a chamar os outros para: olha, vem que tem peixe aqui que a gente não consegue segurar de tanto peixe. Existe um estudo que aquela quantidade de peixe ali era suficiente para, depois de vendido, para que eles tivessem um sustento de 1 ano. 1 ano, irmãos. Multiplica seu salário aí por 12. Faz as contas aí, rapidinho, por alto. Fez? Agora segura esse valor. Aí de repente chega alguém para você e te entrega o salário de 1 ano de uma vez, assim, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui seus 500 mil reais. Uma posse, irmão, dessa palavra sobre a tua vida. Tá duvidando de quê, irmão? Fala é meu mesmo.
E esses 500 mil reais vai vir para você, de uma vez. E aí você olha aqueles 500 mil reais, e essa mesma pessoa te entregou os 500 mil reais, ela fala para você: vem e me segue. Aí ou você segue essa pessoa que te deu os 500 mil reais, ou você fica com os 500 mil reais. Essa era a situação de Pedro. Pedro, homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele pensou que, rapaz, ele me deu 500, de onde vem esses 500? Tem muito mais. Pensou ou não pensou, irmão? Esse não tem que ser um pensamento lógico de quem tem fé. É isso que às vezes Deus está te falando. Para de segurar aquilo que não te pertence. Para de prender aquilo que não é seu. Tenha ousadia de avançar, porque quem te dá tem muito mais do que isso. É dono do ouro e da prata. A palavra de Deus fala que eles largaram tudo. E eles não largaram só a pesca maravilhosa. Eles largaram barco, largaram rede, largaram tudo e seguiram a quem? Jesus. Aí você fala assim: pastor, é muito fácil para Pedro. Pedro não tinha um passarinho para dar de comer. Como que não? Jesus depois curou a sogra dele. Se ele tinha sogra, ele tinha mulher. Era ou não era? Quem tem sogra é casado. Ele não duvidou daquilo que Deus falou para ele. O Espírito Santo de Deus, essa noite, ele já te entregou muita coisa. Mas a decisão de soltar e servir primeiro ao Senhor é sua, não é dele mais. Às vezes Deus te deu a faculdade que você sempre sonhou, o curso técnico que você sempre sonhou, mas hoje ele virou o seu Isaac, e você tem dificuldade de oferecer o seu Isaac. Queridos, com Deus, o ministério do Senhor não tem palavra dúbia, não tem palavra dupla. Ele precisa ser a prioridade sobre a minha e a sua vida. Quantos estão entendendo o que o Espírito está nos falando aqui? E agora eu encerro essa palavra vindo justamente em Davi, que é o terceiro exemplo. Justamente Davi, da Eira de Araúna. Irmãos, onde a Eira de Araúna, eu não tenho tempo para falar isso hoje, mas onde a Eira de Araúna, se você não sabe disso, é provavelmente o mesmo monte onde Abraão foi oferecer Isaac em sacrifício. Esse monte hoje em Israel, ele é uma mesquita, que julga-se que foi desse lugar que Maomé subiu no cavalo para o céu. Agora você entende por que esses lugares para o povo judeu e para o povo muçulmano, eles são tão sagrados. Sim ou não? Porque eles brigam tanto por esses lugares, porque eles não entenderam que o verdadeiro lugar, que o verdadeiro local onde o Senhor habita é dentro do meio do seu coração. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Nesse mesmo lugar foi erguido o primeiro templo de Salomão. Nesse mesmo lugar, nessa mesma era. E é engraçado que Davi, sabe por que Davi teve que oferecer esse sacrifício? Porque a palavra de Deus fala no capítulo anterior, que Davi fez um recenseamento, no capítulo anterior não, minto, no início do capítulo 24, que Davi fez um recenseamento do povo. Davi queria saber qual era a quantidade do povo, e isso era contra a vontade de Deus. Deus não queria que isso acontecesse. Eu não tenho tempo para me aprofundar nisso aqui, mas eu vou só te dizer uma coisa. Talvez você pense que esse pecado foi incumbido somente a Davi, mas isso não é verdade. Na verdade, esse pecado, Davi foi instrumento de Deus nesse momento para fazer o que é errado. Deus permitiu que Davi fizesse isso. A palavra diz que ele inflamou o coração de Davi para que ele fizesse isso, porque Deus estava cansado da mentira do povo. Deus estava cansado de um povo que adorava de lábios e o coração estava longe. E eu fico pensando,
E eu quero que você pense por um instante sobre isso. Se Deus chegasse hoje aqui durante esse culto, quando você estava louvando a Deus, não responda, tá, irmão? Isso é para você. Se Deus chegasse nesse culto hoje, quando você estava louvando a Deus, Ele ia encontrar nos seus lábios uma adoração genuína, ou a sua cabeça estava longe da adoração a Ele? Pense por um instante como tem sido a sua adoração ao Senhor. Pense por um instante como tem sido a sua intimidade com Ele. Mas eu preciso avançar. E aí o que acontece? É levantado sobre Davi um profeta de nome Gade. E Gade chega para Davi: olha, você pecou. E Davi já sabia que tinha pecado. E você vai poder escolher entre 3 coisas que vão acontecer com Israel e com você. Está lá no verso 13. As 3 coisas são o seguinte: 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, ou 3 dias de praga em sua terra. Sabe o que Davi pensou? Eu prefiro cair na mão do meu Deus, que é um Deus misericordioso, do que na mão dos homens. Eu prefiro cair na mão do Deus que é misericordioso do que na mão dos homens. Ah, irmão, às vezes nós estamos preferindo cair na mão dos homens. Às vezes nós estamos escolhendo cair nas mãos dos homens do que nos firmarmos na mão do Todo-Poderoso, daquele que nos guarda. E é interessante porque quando ele fala sobre isso, quando ele fala dessa questão, desses 3 dias, Davi ele não precisa nem pensar, Davi já sabia da resposta. Sabe o que aconteceu? Só para que você entenda. Começou quando o anjo do Senhor veio com a praga, morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Só que quando o anjo estendeu a mão para destruir a Jerusalém, eu estou lendo a partir do verso 16, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. E ele parou justamente perto da eira de Araúna. E ele mandou Davi ali oferecer sacrifícios. Davi estava certo. Deus teve misericórdia do povo. Mas antes de ele ter misericórdia, muita gente foi, não foi? Sim ou não? Escute o que eu vou te dizer. Deus, Ele vai ter misericórdia. Ele sempre tem misericórdia dos nossos pecados. Mas se eu e você, nós não buscarmos o arrependimento e uma mudança de vida, muita coisa vai ficar destruída para trás. Coisas que talvez eu nunca mais vou conseguir levantar de novo. Eu vou te dar um exemplo disso. Um exemplo de um amigo pessoal. Não preciso dizer o nome, mas para que você entenda. Esse amigo, que para mim é como um irmão, ele tinha 3 filhos pequenininhos, uma escadinha, assim como eu tenho. 3 meninos. Esses 3 meninos começaram a sua caminhada na casa do Senhor. E quando um tinha 5 anos, o outro tinha 3, eu acho que o outro tinha 1. Esse homem resolveu acabar com o seu casamento. Esse homem resolveu acabar com o seu casamento. Ele foi embora de casa. E a mãe, aos trancos e barrancos, cuidou dos 3 filhos. E ele não conseguiu ser um pai porque estava ausente. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, mesmo em outra casa, esse homem voltou aos pés do Senhor, amém? E eu posso te afirmar, pelo que eu conheço dele, com o coração arrependido e contrito no Senhor. Quantos creem que esse homem foi perdoado por aquilo que ele fez? Levanta sua mão assim.
Mas agora deixa eu te contar o resto da história. Dos 3 filhos dele, um hoje tem práticas homossexuais, o outro tem filho fora do casamento, e nenhum dos 3 serve a Jesus. O pecado dele foi perdoado? Sim ou não? Lembre-se de uma coisa: pecado tem consequência. Do maior ao menor. De consequências maiores a consequências menores. E por que eu estou te falando isso? Porque há situações na nossa vida em que nós precisamos abrir mão de algumas coisas e oferecer ao Senhor. Eu só ofereço a Deus aquilo que eu tenho. Por isso que Davi, quando ele chega diante da eira de Araúna, e Araúna fala para ele assim: olha, Davi, está tudo pronto aqui, meu Deus, você é o rei, Davi, pega tudo, é tudo seu, inclusive pega aqui também aqui os bois, pega a lenha para o holocausto, pega tudo, Davi, porque você é o rei, eu estou feliz demais. Se ele tivesse um celular na época, ele tirava até uma selfie do Davi, de tão alegre que ele estava de receber Davi na casa dele. Davi, eu tenho certeza que se sentiu honrado. Davi foi ou não foi honrado por aquele homem? Sim ou não? Foi ou não foi? Mas Davi era um homem de Deus. E Davi falou assim: de jeito nenhum eu posso aceitar a sua oferta. Como que eu vou dar alguma coisa, oferecer algo para o meu Deus que não me custe nada? E a palavra de Deus diz que Davi comprou pelo preço justo, e aí sim ofereceu ao Senhor. E a palavra diz que a praga cessou totalmente em Israel. Eu creio no Evangelho, que não me cobra nada e que não me custa nada para recebê-lo. Mas eu creio também no Evangelho que precisa provocar mudança na minha vida. Se o Evangelho que você tem vivido tem te deixado da mesma forma, se você já é crente há 5, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos e você continua com as mesmas práticas, sinto em te dizer, você não está vivendo o Evangelho. Você está se enganando. Pastor, a carne é fraca. Irmão, você já pensou que você pode chegar diante de Jesus? Será que esse argumento para Jesus vai ser convincente? Jesus, a carne é fraca. Deixa eu te dizer uma coisa: há situações que eu e você nós não podemos vencer se nós não alimentarmos o correto a alimentar. Qual é o correto a alimentar, pastor? Se você alimenta mais a sua carne do que o seu espírito, você sempre vai ser carnal. Irmão, faça um autoexame da sua vida. Quanto tempo você gasta na frente da sua Netflix? Quanto tempo você gasta na frente da sua Sky? Quanto tempo você gasta naquela desgraça daquela novela da Globo? Desculpa, mas eu tive que desabafar. Eu não sei o que tem crente que ainda assiste aquilo. Faz aí uma conta na sua vida aí. Quanto tempo você gasta com isso? Faz um contraponto agora de quanto tempo você gasta do seu dia lendo a Bíblia e orando. Faz esse contraponto aí, vê se a conta bate. Bate? Enquanto nós alimentarmos mais a nossa carne, não tem como sermos homens espirituais, mulheres espirituais. Vamos ser carnais. Sabe, irmãos, eu estou te dando um exemplo disso, de algo assim que é corriqueiro, mas você tem que analisar a sua vida como um todo. Por exemplo, eu vejo pessoas que às vezes têm coragem de pagar R$300 numa camiseta oficial do time dele. R$300. Mas não tem coragem de oferecer uma cesta básica para a gente entregar lá no Nordeste.
só posso oferecer aquilo que tenho. Por isso o Senhor essa noite está te falando: ofereça o que você tem hoje, não o que você vai ter amanhã. Não faça promessas para Deus. Ofereça o que você tem hoje. Irmãos, e nesse momento eu não estou falando com você de dinheiro, entenda. Você está entendendo o que o seu pastor está querendo te dizer? Eu estou te falando de algo muito mais essencial na nossa vida. Eu estou te falando de você mesmo. Você tenha você mesmo. Se ofereça a Ele. Se ofereça a Ele como sacrifício vivo, como aquele que vai amar a palavra, como aquele que vai amar falar de Jesus, como aquele que vai amar caminhar com Ele. Por isso que num dia como esse, que é um dia de ceia, o Senhor traz ao meu e ao seu coração algumas reflexões. Irmãos, nós não fomos chamados para sermos religiosos. Deus quer de nós algo mais profundo. O que eu faço e ofereço para o Senhor aqui na igreja é só a consequência daquilo que eu vivo para Ele, daquilo que Ele é para mim. Eu recebi um evangelho pela graça, que foi me dado de graça, mas ele não foi comprado de graça, ele teve um preço alto. E quando eu começo a ter a minha vida e a viver a minha vida, parecendo que eu nunca vou morrer, isso nunca vai ser uma verdade sobre mim. Quantos aqui têm certeza que amanhã estarão vivos? Levanta a sua mão. Vou até tomar água. Nenhum de nós, irmãos. Nenhum de nós. Acho que eu falei isso, não sei se foi domingo ou semana passada. Eu perdi um colega meu, professor de educação física. Essa semana agora morreu. Professor talvez até de alguns aqui da igreja. Cadu, o nome dele. Um rapaz novo de 29 anos. Caminhando na praia com a família. Deu um ataque cardíaco, morreu. E lá mesmo não voltou. Morre só o velho não, irmão. Morre gente nova também. E aí, o que nós vamos levar dessa vida? O que nos pertence? Será que vale a pena ter tempo gasto com picuinha com o irmão? Será que vale a pena gastar tempo com picuinha no meio da família? Será que vale a pena gastar tempo com picuinha, com coisas que não nos levam a lugar nenhum? Pastor, por que o senhor está falando todas essas coisas? Porque hoje é noite de ceia do Senhor. A palavra de Deus diz que quem come, quem bebe do cálice, e quem come desse pão indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Eu queria até aliviar aqui para vocês, mas não é isso não, é isso que a palavra diz. Curto e grosso. Mas o intuito dessa palavra, e o intuito da ceia, não é fazer com que você fuja dela, mas é trazer sobre a sua vida e sobre a minha vida algo chamado arrependimento. Arrependimento. Por isso que antes de nós cearmos agora aqui com o Senhor, eu vou dar um tempo para que você busque o arrependimento que você precisa no Senhor. Eu vou te dar um tempo para que você busque oferecer a sua vida como sacrifício a Ele. Porque se a minha vida não for dele, nada mais importa. Nada mais importa. Se a minha vida não for dele, Ele não quer metade da minha vida, Ele quer a minha vida. Sabe, André, quando você está lá naquele salão, você continua sendo Jesus. Sabe, Paulo, quando você está ali estudando na biblioteca, quando você está lá ralando na padaria, você continua sendo de Jesus. Você continua sendo propriedade dele.
Quando você está lá ralando na obra, Alex, você continua sendo de Jesus. Cada tijolinho que você está levantando ali onde você está ralando, você continua sendo o Alex que pertence a Jesus. Eu podia talvez citar exemplos de cada um de nós aqui nesse lugar. Mas quando eu estou lá no meu trabalho, eu continuo sendo de Jesus. Eu continuo carregando um nome. Quando eu saio de casa para trabalhar, eu falo assim: Senhor, não me permita envergonhar o seu nome. Não o meu nome, porque o meu nome ele não importa. Mas eu carrego um nome. E esse nome é o nome de Jesus. É o nome de Jesus que eu carrego, que você carrega. E nós precisamos entender a responsabilidade que há nisso. Por isso que nós precisamos ser dele 24 horas do dia. E quando eu errar, eu vou chegar para ele e falar: Senhor, me perdoa. Eu errei. E a culpa de eu ter errado não foi do meu pastor, não foi da minha mulher, não foi do meu líder, não foi do meu patrão. A culpa é minha, quem errou fui eu. Eu podia ter todas as oportunidades, mas quem errou fui eu. E um novo tempo vai se abrir sobre você. Um novo tempo vai abrir sobre a sua casa. Um novo tempo vai abrir sobre a sua família, sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho. Um novo tempo daqueles que têm tudo, mas que entendem que, não pertence, que a eles não pertence nada. Irmãos, graças a Deus eu tenho um bom carro. Eu posso falar isso, que tenho um bom carro. Sou muito satisfeito com o carro que Deus me deu. Mas se o meu bom carro não servir para a obra do Senhor, ele é só um monte de lata velha que vai me levar para o inferno. Aliás, não vai nem me levar para o inferno, porque eu não vou nele. Ele vai ficar. Eu só abro mão daquilo que eu tenho. A sua vida é sua. Dela você pode abrir mão. A ele você pode entregar. E aí, se o fardo está pesado, se às vezes está difícil, é muita coisa, é muito trabalho, Jesus te fala: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Às vezes eu compartilho com algumas pessoas que estão próximas a nós. Às vezes quando eu deito de noite para descansar, eu não sei como que eu consegui sobreviver mais um dia. De tanta coisa para fazer, de tanto trabalho secular da igreja. E às vezes eu escuto no meu travesseiro ali: sou eu que te sustento. Aí quando eu vou chorar lá aos pés dele, eu falo assim: Senhor, está pesado. Senhor, está pesado, me ajuda. E quando ele fala assim para mim: sou eu que te sustento. Ah, irmão, aquilo ali me energiza de novo, sabe? Aí aquilo ali me dá vontade de começar tudo de novo, porque eu sei que é ele que me guarda. Eu falei isso com a minha esposa essa semana. Quando os meninos eram mais novos, eu tinha muito receio de morrer cedo e deixá-los pequenininhos só com ela. Mas hoje eu estou te falando com o meu coração aberto. Eu não tenho medo se o Senhor me levar. Não tenho medo, porque eu sei que eu ensinei aos meus filhos. Estou longe de ser perfeito, mas pensa um camarada que ama o Senhor e que quer fazer o melhor para Ele. E enquanto eu for seu pastor, você vai ouvir nesse microfone aqui sempre: arrependei-vos. É tempo de mudança. Isso não é só para quem é novo convertido. Isso é para mim e para você. Todos os dias. É dia de quebrarmos as barreiras de relacionamento. É dia de quebrarmos as barreiras que nos afastam da presença dEle.
Essa noite é noite de bebermos um vinho novo. É noite de bebermos um vinho novo. Não foi isso que nós cantamos aqui no início? É noite de beber um vinho novo, que é o vinho da reconciliação, da nova aliança com Ele. Por isso, enquanto o louvor vem subindo para cá e vai tocando essa canção para a gente, vinho novo, eu quero te dar um tempo para que você e Deus agora, nós vamos diminuir um pouco as luzes da igreja. Nós estamos chiques agora com esses negócios, né? Nós vamos diminuir um pouco as luzes da igreja para que você tenha um tempo com Deus agora. Para que você tenha um tempo do Senhor e se ofereça a Ele como sacrifício vivo.